Brasil. 964-450532 está liberado. Quer mandar uma pergunta? O momento é esse, gente. Aproveita e vamos esclarecer. Lembrando que nós estamos em novembro e começamos a campanha Novembro Azul. A gente não para, mês nenhum do ano, tá? A gente sai do Outubro Rosa para as mulheres, conscientização contra o combate ao câncer de mama, e a gente entra em Novembro Azul, tá? Conscientização para os homens. Atenção, gente. Câncer de próstata. Hoje o doutor Caio vai falar tudo, explicar e até mesmo dar um alerta e um puxão de orelha nos homens. Mais ou menos isso, não é, doutor? Exatamente. Hoje iremos conversar bastante sobre câncer de próstata, prevenção de câncer de um modo geral, e vamos dar um toque especial sobre hereditariedade no câncer, ou seja, aqueles cânceres familiares. É sempre uma honra estar com você, Nani, aqui Obrigada, no viu? Tarde Top. E aí a gente falando novamente Novembro Azul, né? Aí a gente sempre trazendo você. Faz um ano que você veio aqui, não é? Exatamente. A última vez que eu vim aqui no Tarde Top também foi para falar sobre Novembro Azul. Não, Novembro Azul. E esse momento é um momento muito especial. Claro, o câncer ele acontece todos os meses. Todos os meses. É que dá um alerta, a gente sempre que a mulher fica falando, né? A gente trabalha essa campanha igual o Outubro Rosa, a gente trabalha o ano todo, gente, é o ano todo. Mas é um momento que a gente pelo menos dá um start para lembrar as pessoas, né? E a primeira coisa que eu gostaria de falar sobre Novembro Azul é que 1 minuto é o suficiente, ou muito menos que isso, porque os homens hoje, eles morrem de medo da história do toque. Gente, ainda tem esse tabu essa e o questão. medo, né? E 1 minuto, ou menos que isso, na verdade é indolor. E ninguém vai ficar sabendo. Hoje, a forma mais fácil de prevenir o câncer de próstata é o diagnóstico precoce. E o diagnóstico precoce, basicamente, são 3 exames. Um é o toque retal. Infelizmente, a gente tem que fazer o toque retal, mas existe alguma coisa para ser feita. O outro é o PSA e o outro é o ultrassom. O toque retal ele é o mais temido pelos homens, porque a gente, infelizmente, vive essa cultura machista. Machista, é uma sociedade Mas, machista. menos que isso, é o que passa. E é o que a gente precisa para prevenir, porque se a gente deixar o câncer avançar, a gente descobre o câncer muito tarde. E aí já tem as metástases, já tem a forma grave do câncer. E a partir do momento que a gente diagnostica no comecinho, a gente tem possibilidade de cura. E tem que ter o exame, que é com o exame que consegue detectar se tem, não é? Às vezes no início, não é isso? Exatamente. A partir do momento que a gente avalia o homem, a partir dos 40 anos, via de regra. É a partir dos 40 que tem Sim. que fazer o exame? Sim, exatamente. E existem algumas situações que a gente pode começar antes. Quando tem caso na família? Exatamente, que a gente volta a falar sobre a parte de hereditariedade. A gente sempre começa 10 anos antes do primeiro caso de câncer de próstata. Por exemplo, se o primeiro caso foi aos 60, a gente começaria aos 50, mas a gente já começa aos 40, então não vai mudar a conduta. Mas existem famílias onde existem muitos casos de câncer de próstata, onde a gente pode até antecipar os 35 anos esse toque retal. Isso é muito importante, por quê? Porque a partir do momento que a gente avalia a família, não só o indivíduo, a gente pode verificar que existem muitas pessoas que estão em risco de ter câncer também. E, mais do que isso, hoje a medicina de precisão já pode inclusive trazer testes genéticos e o próprio mapeamento genético para o câncer, incluindo... Explica, que isso é novidade, né? É muito moderno hoje, né? Hoje, o que a gente chama de medicina de precisão, Nani, é o uso de testes genéticos para diagnóstico de doenças genéticas. Ele é feito muito simples, e é mais simples ainda, é saliva ou sangue, onde a gente faz um mapeamento genético, o sequenciamento dos genes. Por exemplo, os genes BRCA1 e BRCA2 são 2 genes que estão relacionados a câncer de mama, ovário e próstata em homem. Ou seja, existem inclusive famílias onde existem muitos casos de câncer de mama e câncer de ovário, que a gente também tem que avaliar a próstata. E nesses casos, já sei antecipadamente que a pessoa realmente tem risco de ter câncer de próstata. E mais do que isso, a gente consegue prevenir antes da pessoa ter câncer. Você consegue ter, é tão rápido assim o resultado, para a gente ter essa consciência que pode vir a desenvolver um câncer? Sim, com certeza. Um teste genético hoje, o que antes era uma coisa muito intangível, hoje está cada vez mais presente no nosso dia a dia. O maior expoente acaba sendo a Angelina Jolie para o câncer de mama, mas isso expande-se para os outros tipos de câncer. Um teste desse, hoje, em 20 dias, a gente já tem um resultado. 20 dias? 20 dias, ou seja, eu já sei o risco de ter algum determinado câncer. E a partir daquele risco, eu já consigo mudar o acompanhamento daquela pessoa, como eu falei, antecipar o toque retal, o PSA, ou mesmo, no caso da mama, retirada de mama ou retirada de ovário, antes
do desenvolvimento do câncer. E isso, a medicina de precisão, ela trouxe para a gente, Nani, Nossa, é uma maravilha. uma mudança no paradigma do tratamento e diagnóstico de câncer. Porque quanto mais cedo descobre, mais chance tem de cura, né, doutor? Exatamente, e mais do que isso, Nani, a medicina de precisão hoje, já, inclusive, existem drogas-alvo para determinadas mutações. Por exemplo, mutações de BRCA2, tem medicação que é específica para pessoas que têm esse tipo de mutação. Ou seja, antes que o tratamento acaba sendo empírico, de acordo com que a gente chama de imunohistoquímica, hoje, de acordo com a sua mutação genética, você já sabe o seu tratamento. E isso mudou completamente a forma da gente tratar o câncer. Dessa forma, existem inclusive testes genéticos que eles dizem se há ou não indicação de quimioterapia e há ou não necessidade de radioterapia. Ou seja, com a medicina de precisão a gente mudou completamente a forma de tanto diagnosticar quanto de tratar o câncer. E como está a realidade hoje no país? Tem aumentado os casos? Está uma coisa mais sob controle, já que, né, a medicina está tão à frente para as pessoas terem, né, de antemão essa maravilha, né, que é já a prevenção? Você sente que já diminuiu? Como que está o índice, o número de casos de câncer de próstata no Brasil? Na verdade, o que aconteceu é assim, a gente tem que lembrar a realidade que a gente vive hoje, que é o momento pós-pandemia. A pandemia, ela... Muitas coisas piorou, né, com a pandemia. Sim, né? e o câncer, ele atrasou o início do tratamento. Por quê? Porque as pessoas, como estava aquela questão do medo e da reclusão dentro dos domicílios, eles não estavam procurando auxílio médico. Então, a busca para o diagnóstico demorou e depois do diagnóstico para conseguir iniciar um tratamento demorou. Então, a gente observa que hoje, 2022, 2 anos pós início do decreto da pandemia, está começando a estourar os casos de câncer, novamente. Porque aqueles casos que seriam de 2021 e de 2020, agora que estão começando a ser diagnosticados, ou seja, 2 anos de atraso. E aí significa que também já perdeu 2 anos que poderia estar em tratamento, né? Exatamente. Isso é preocupante. Isso é muito preocupante, mas isso não foi um fenômeno derivado da evolução das tecnologias, e sim por conta da questão da pandemia em si. Da pandemia, do medo, né? Porque a pandemia ela não só afetou o diagnóstico de câncer, como de todas as outras áreas da medicina. Sim, tem um monte de doença que voltou, que está aí porque as mães não levaram as crianças para vacinar, né? Exatamente. E isso é um fenômeno, Nani, que a gente observa no pós-pandemia em todas as áreas da medicina. E essa da vacinação é clássica, porque existe o calendário vacinal para crianças que não foi cumprido. Não foi cumprido, doutor. Poliomielite, todo mundo aí, né? Tá um surto. Tá um surto de doenças novamente. Por quê? Porque não levaram as crianças para tomarem vacina. E para você hoje, o câncer é uma doença genética? O que você explica um pouco para a gente? Sim, com certeza. Quando a gente fala em câncer, todo câncer ele é genético, mas nem todo é hereditário. Genético por quê? Se a gente pensar como é que forma o câncer, o câncer ele se forma a partir do momento que a célula começa a se dividir diferente, ou seja, uma divisão celular normal, e a partir daí forma o tumor. Ou seja, tudo começou de uma mutação genética. Entretanto, existem pessoas que têm predisposição genética de nascença para ter câncer, que é aquela história que eu falei do BRCA1 e BRCA2, onde existem muitos grupamentos familiares, onde naqueles grupamentos o número de casos de câncer é muito mais alto do que da população geral. Ou seja, todo câncer ele é genético, mas existem algumas situações que são hereditárias. E quais os tipos que são mais comuns, assim, hereditário? Do câncer hereditário, disparadamente o mais comum acaba sendo o câncer de mama e ovário hereditário, que engloba a próstata. É muito interessante, porque é ovário para mulheres e próstata para homens. Esse é o mais comum e é o que mais vem no consultório procurando aconselhamento genético. No Brasil, existe uma síndrome de predisposição ao câncer chamada síndrome de Li-Fraumeni, onde, além de mama, está relacionado tumor do sistema nervoso central, osteosarcoma, que é um tumor de osso, sarcoma de Pachymolly, que é tumor de músculo. Músculo. Esse tipo de câncer, eles são raros se a gente pensar... Eu nunca ouvi falar. Então, eles são raros se a gente pensar de um panorama geral. Mas no Brasil existe uma mutação num gene chamado TP53 que segue a linha dos bandeirantes.
É muito interessante isso, porque foi um tropeiro lá no século XVIII que tinha a mutação e ele foi espalhando. E a gente consegue ver no mapa toda a história dos bandeirantes com a mutação nesse gene. Na genética, aí entra, vai pela genética. É muito interessante porque são, como eu falei, são genes, são cânceres raríssimos, mas se a gente pensa em câncer hereditário, é mais comum. Outro exemplo claro de câncer é o câncer de intestino. O câncer de cólon, muitas das vezes ele pode ser hereditário. Ele volta, né? Geralmente, né? Você faz a cirurgia, Sim. anos depois volta. Por quê? Por conta do seguinte, a grande questão da metástase é a margem cirúrgica, ou seja, o quanto que a gente conseguiu tirar do câncer, e eu dei um espaçamento, porque além de tirar aquela massa, tem que deixar um espaçamento para não ter certeza que ele não ficou célula cancerígena somado com a quimioterapia. Mas mesmo assim, não é garantia que nunca vai ter Então, eu recidiva. tive caso na família, que teve há 8 anos atrás e agora voltou. Aí teve que tirar mais um pedaço do intestino. É que intestino é uma situação complicada. Diferente de mama, que a gente simplesmente faz a mastectomia, ou seja, tira a mama toda e está quase resolvido, o intestino se tira pedaços. Você não faz uma retirada total do intestino. E por conta disso, a gente tem que lembrar que a outra parte que não foi retirada, eu posso ter câncer. Ter um segundo câncer. E é um critério muito importante quando a gente fala em câncer hereditário, Nani. A gente fala, muitas pessoas com câncer na família, câncer raro, como aqueles que eu falei, que você basicamente ninguém nunca ouviu falar, 2 cânceres na mesma pessoa. Por exemplo, essa pessoa que teve câncer de intestino e teve um segundo câncer de intestino, ela precisa procurar um médico geneticista. E mais do que isso, a gente, por conta do intestino, a gente não poder retirar ele de uma forma completa, realmente eu posso ter 5, 10, 12 anos depois uma recidiva. Doutor, é aqui que nós encontramos você? É no Insta? Exatamente. No meu Instagram, dr.caiobrusaca, vocês podem ter muito conteúdo sobre genética, tanto a parte de câncer, tanto a parte de reprodução e doenças raras. Também tem o meu site, que é o brusaca.com. E agora eu estou iniciando o meu YouTube, onde eu também estou divulgando com vídeos muitas questões relativas à genética, sobre câncer hereditário e doenças raras e reprodução. Obrigada. Tem alguma clínica, algum lugar que você queira dar o endereço? Minha clínica fica lá na Alameda Joaquim Eugênio de Lima, número 680, próximo da Avenida Paulista. E telemedicina, o Brasil todo e exterior. Obrigada, viu? Volta mais vezes. Muito obrigado, Obrigada, Nani. doutor. É sempre uma honra estar aqui no Tarde Top. Eu adoro quando você vem aqui, a gente fala sobre muitos assuntos. Nós vamos para o intervalo comercial, mas só vou em sua homenagem agora, doutor, com música. Cantem, cantem, Márcia e Marcel. Minha vida é linda, meu coração está completo. A Senhora ilumina essa família com afeto. Seu amor é o aconchego que aquece a nossa alma. Seu jeitinho meigo, meu coração, ela acalma. Aqui neste lugar sabe me mostrar o meu caminho, a direção. Este pedaço do céu foi Delina que nos deu. Ele tem sabor de mel e o melhor é todo meu.
a noiva do coração.